Boa noite, paz seja convosco. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Aplauda ao Senhor, bem forte. Nós te agradecemos, Jesus. Uma boa noite a todos, você que nos acompanha da sua casa, você que está aqui também. Quantos estão felizes? Bem, passaram uma semana boa? Amém? Irmãos, nós estamos numa campanha de milagres, né? E Deus tem falado conosco de uma maneira muito poderosa e abençoado. Quantos têm sido abençoados por esse tempo? Amém? E antes da gente começar aqui a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite, eu vou compartilhar algo que Deus estava falando bastante no meu coração, até a respeito dessa campanha. Eu tenho falado bastante isso com a Laís. Até semana passada eu estava conversando com o Jajá, acho que ele não está aí hoje. Que ensinamento precioso e o que Deus tem feito nesses dias dessa campanha tem sido algo muito importante. Aquilo que Deus tem nos ensinado sobre milagre tem sido algo assim maravilhoso. Sabe, irmãos, nós estamos numa igreja que nos ensina sobre discipulado desde que eu era desse tamanho aqui. E isso é algo precioso, porque quando nós falamos de discipulado, nós falamos de algo que é ser guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos falando sobre algo instantâneo, que você faz, recebe e acabou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu até marquei aqui os últimos temas que foi abordado, né? Milagre do perdão, da transformação, sobre ganhar almas, da fidelidade, do novo nascimento. E na sexta-feira passada foi ministrado sobre o milagre da ressurreição. Amém? E você sabe que o mais interessante sobre tudo isso é porque nós não temos apenas, Deus não tem ministrado apenas sobre o fato do milagre em si, mas Jesus tem sido o centro disso tudo. O que eu quero dizer com isso? Que, irmãos, Jesus hoje ele pode te curar do câncer, ele pode fazer o cego enxergar, ele pode fazer o que for. Ele fazia isso antes, ele pode fazer isso através de nós. Mas quando nós falamos que Jesus é o centro, e esse ensinamento da gente caminhar com Ele e ser guiado, nós não estamos falando sobre algo instantâneo, mas nós estamos falando sobre viver uma vida de milagre. Amém? Amém? E é isso que o Espírito Santo tem nos levado, não apenas a barganhar milagres. Jesus, eu estou aqui, eu quero ser curado. Amém? Mas Deus tem nos ensinado a colocar Ele no centro de tudo. E, irmãos, Jesus fazia isso. Se a gente parar para pensar, o que Mateus conta das obras de Jesus, o que os evangelhos contam, a simples questão da multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o que Jesus falou depois para os discípulos? Fica na minha que pão não vai faltar. Foi isso que ele falou? Pão e peixe não vai faltar? Não, ele fala, ele instrui a seguir, porque eu farei de vocês pescadores de almas. Ele instrui a caminhar, a seguir, a fazer, a ir. Não existe barganha. Jesus nunca ensinou barganha, mas Jesus sempre ensinou relacionamento. Então, se Jesus é o centro, se nós temos entendido essa questão da importância de colocarmos Jesus como centro e fugir desse imediatismo que muitas vezes nós queremos, nós estamos nos preparando para a eternidade, porque nós queremos ser guiados por Ele. E é tão interessante isso, irmãos, porque nós somos uma geração do instantâneo. Vocês concordam comigo? A gente quer comida para ontem, a gente quer as coisas para já, a gente não espera muitas coisas, a gente quer que as coisas se resolvam nesse momento. Nós muitas vezes não queremos esperar, mesmo falando que confiamos no Senhor. Até no simples WhatsApp, né? Agora dá para colocar 2 vezes mais. As pessoas mandam mensagem para a gente já manda 2 vezes, já para falar rapidinho e acabar logo, porque a gente não tem paciência muito nem de ouvir mensagem hoje. Então nós somos uma geração do instantâneo, que a gente quer as coisas rápido, a gente quer as coisas rapidinho. Irmãos,
Se Jesus é o centro, se nós queremos viver uma vida de milagre, e se nós queremos viver para a eternidade, não há instantâneo que resolva isso. Por isso, se Jesus é o centro, e se o nosso milagre está nele, e se nós queremos ser guiados por ele, ele é a nossa figura principal, como nós temos aprendido durante todas essas mensagens abençoadas que nós temos recebido nas últimas semanas. E o Espírito Santo ministrou no meu coração, nesta noite, para falar sobre a paternidade. Por isso o tema dessa mensagem é como a paternidade de Deus pode gerar um milagre em minha vida. E ao final dessa mensagem o Espírito Santo vai tocar no nosso coração como isso pode acontecer. Se você trouxe a tua Bíblia aí, abre em Romanos 8, 14 versículo. Enquanto você abre, Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Jesus, nós queremos ser tocados pela Tua palavra. Jesus, de fato, Pai, nós não queremos ser essa geração do instantâneo, Pai, mas nós queremos contigo, Pai, ter uma vida guiada pelo Teu Espírito. Que a Tua palavra nesta noite possa tocar o coração de cada um que está aqui, cada um que está na sua casa, e que nós possamos, Deus, de fato, colocar o Senhor como nosso modelo, Pai, e que o Senhor seja o nosso motivo, Pai, acima de tudo, em nome de Jesus, ministra em nós a Tua palavra. Amém, irmãos. Então, Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra, ela mostra do nosso relacionamento, o relacionamento paterno de Deus conosco. E é interessante que ela traz para a gente a figura do Pai como um modelo. Um Pai como aquele que nós temos que ser semelhantes a Ele. E nós temos as características dele. E essa palavra, ela traz algo tão precioso para nós, que ela traz dois tipos de filho. O primeiro tipo de filho fala sobre os filhos maduros, o versículo 14. Se nós pararmos para analisar aí juntos aqui, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, esse versículo 14, no grego tem uma palavra que chama huios, e que huios em grego significa filhos maduros. São filhos mais crescidos, são filhos que têm o caráter semelhante ao do pai. Amém? São filhos que caminham junto com o pai. Esse versículo 14, ele traz sobre esse tipo de filho, sobre o filho maduro, porque ele trata aqui uma questão muito importante, que todos que são guiados, irmãos, fala sobre uma trajetória, não fala sobre algo instantâneo. O filho maduro, ele tem o seu pai realmente como o seu modelo, ele tem o seu pai realmente como aquele que ele quer ser igual. E isso a gente fala de caráter e um monte de outras coisas. Então esses filhos maduros, que são representados aqui, eles se parecem com o seu pai. No versículo 16, nós temos um outro tipo de filho, quando ele fala assim, ó, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, a palavra testemunha, quando nós falamos sobre testemunhar algo, nós estamos falando sobre o quê? Observar algo, sobre ter o entendimento de algo. Nesse versículo 16, nós temos uma representação no grego que chama teknon, que significa filhos imaturos, ou filhos pequenos, os bebês, as crianças, tá? Veja bem,
Eu tenho um filho pequeno. Filho pequeno tem paciência? Não tem. Ele está ali para ser lapidado. Ele está ali para ser ensinado, para ser amado, para ser corrigido. E quando nós falamos sobre esses filhos pequenos, né, nós estamos falando de filhos que precisam de amadurecimento. E você sabe que uma coisa que nos preocupa um pouco como igreja, a gente tem que pensar nisso juntos, que muitas vezes, irmãos, nós queremos se comportar nesse tipo de situação. Nós nos acomodamos como os filhos, como diz ali no grego intecnon, que são esses filhos pequenos, que são esses filhos, essas crianças. Nós queremos apenas as mãos do Senhor, nós não queremos os pés de Jesus. Nós não queremos viver uma vida de milagre, nós queremos o milagre. É quase que colocar um miojinho e deixar ele pronto em 5 minutos, é isso que eu quero. Irmãos, isso não trata, sabe, a vida instantânea não trata o Evangelho assim. O Evangelho não é tratado dessa forma. O Evangelho é tratado de uma forma onde existe uma trajetória. E o que eu oro que nesta noite o Espírito Santo, o Pai, o Abba Pai, revele ao meu e ao teu coração, para que nós possamos ser o filho guiado, filhos maduros, filhos que buscam pela presença do Senhor, filhos que colocam a presença de Jesus acima de tudo, filhos que amam o seu Pai, não por aquilo que Ele pode entregar. Irmãos, nós almejamos um milagre, mas acima do milagre nós amamos ao Senhor. Acima de receber qualquer presente, nós queremos a presença do Espírito Santo, porque nós queremos viver a eternidade com Ele. Não é um milagre, ou um presente, ou algo que vai nos suprir, porque nós queremos estar com Ele. Amém? Então, quando nós somos esse filho, que não se preocupa apenas com o imediato, com o leitinho apenas, com os presentes, mas nós queremos andar junto com o nosso Pai, nós nos parecemos com Ele. E se nós nos parecemos com Ele, no nome de Jesus nós também faremos os milagres, porque nós temos uma vida de milagre. Porque nós iremos viver uma vida de milagre e não apenas buscar milagre. Reconhecer a paternidade de Deus e permanecer nele nos torna filhos maduros, guiados por Deus. Irmãos, isso é tão importante, e por mais que a gente faça as analogias pai e filho, amanhã é dia dos pais, amanhã não, domingo é dia dos pais, uma data tão importante, tão gostosa e tão representativa, mas nós temos que querer realmente viver esse relacionamento com o Senhor e ser esse filho que tem o seu pai como modelo. Essa palavra ela traz algo muito importante para nós, porque filho é filho. Quando a gente fala no versículo 16 aqui, que ele traz a respeito dos filhos pequenos, veja, são filhos nascidos também, que tem a figura do pai ali, mas irmãos, não quer dizer que ele seguiu os passos do seu pai. Estão me entendendo? Não quer dizer que ele está com o caráter do pai nele também, porque essa vivência ela é só dada através de tempo, de trajetória. E se a gente pensar o que é a ausência da paternidade e o que também é a adoção de Deus que essa palavra traz para nós, o que ela pode gerar em nós? O que ela pode gerar no meu e no seu coração? O que a ausência da paternidade pode causar nas pessoas, que pode causar na igreja, e que também essa presença do Pai, ela possa gerar em nós? Que milagre que isso pode acontecer? Quando a gente fala da ausência da paternidade, irmãos, nós enxergamos insegurança, nós vemos pessoas inseguras, nós vemos filhos inseguros, porque a figura do pai representa um caminho, um modelo que ele deve seguir. Sabe, talvez nunca a gente falou tanto sobre aspectos emocionais como a gente tem falado ultimamente. Nunca se falou tanto sobre isso. E se a gente parar para pensar, por que existe
tanto problema emocional hoje? Por que existe tanta dificuldade emocional hoje? Claro, o mundo está de pernas para o ar, né? As coisas estão diferentes, não são como antes. Afinal, nos últimos dias a gente já sabe que vai ser difícil, já está sendo difícil, já estamos vivendo o tempo do fim. E eu acredito muito que Deus tem nos preparado e feito nós a igreja do fim, pessoas do fim. Sabe, a gente precisa buscar isso, para que a gente seja pessoas com um perfil do fim, que vai superar isso, que vai permanecer nisso. Veja, Jesus é o centro de tudo que tem sido ministrado nessa campanha, irmãos, porque nós temos orado, a igreja tem orado, para que nós possamos permanecer nele. E esse é o maior milagre. Não adianta a gente começar bem, se a gente não terminar bem. Né? Quando nós falamos em terminar bem, a gente está falando nessa trajetória. Um outro ponto sobre a ausência de paternidade, falta de limite. Quando nós falamos nessa falta de limite, nós também podemos falar um pouquinho a respeito da marginalização. Sabe, o sentimento de sempre ser colocado de lado, de nunca achar de inferioridade, de nunca achar que ninguém está olhando para você. Enfim, eu preciso sempre da afirmação de alguém para me sentir algo no qual o Senhor já diz que eu sou o filho amado. Ele nos adotou, e permite que nós possamos chamá-lo de Abba. Então, irmãos, essa insegurança que muitas vezes é gerada nos nossos corações é por falta de reconhecimento de Deus como nosso Pai. Jesus quer fazer um milagre emocional na nossa vida. Jesus quer curar o nosso interior. Jesus quer de fato que nós possamos ter esse caráter do fim, para que nós possamos suportar até o último minuto. Um outro ponto, o sentimento de incapacidade, que que realmente acaba tomando conta. E essa ausência de paternidade, de ter Deus como nosso exemplo, como nosso guia, como nosso trajeto, muitas vezes nós sentimos essa incapacidade, que a gente não consegue fazer nada. Por outro lado, quando nós pensamos na adoção do Senhor, que o versículo 15 traz para nós, a adoção do Pai gera confiança, a adoção do Pai gera filhos com autoridade, a adoção do Pai gera filhos com alteridade, filhos que pensam no outro, não filhos que apenas pensam em si mesmo e no seu bem-estar. A alteridade fala sobre isso. A autoridade é uma coisa, tá, irmãos? A alteridade, ele fala de você pensar no outro. A palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo como? Mas, como que a gente vai fazer isso se a gente é um filho que só gosta de leitinho? Se a gente é um filho que não quer crescer, se nós não queremos ser esse filho maduro, que realmente quer caminhar com o Pai? É muito mais fácil, irmãos, a gente ir atrás de situações. Difícil é a gente permanecer e andar ao lado. Que o Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações nesta noite e despertar em nós esse desejo de realmente ser um filho maduro, esse desejo realmente de querer buscar o Senhor, esse desejo realmente de querer viver um milagre, não de querer um milagre como um fato isolado, como barganha, ou como uma simples situação que vai nos beneficiar e amém, recebi, vida que continua, quando eu precisar novamente eu dobro meu joelho. Essa não é a igreja do fim, irmãos. E Deus tem preparado eu e você para o fim. Nós temos sido preparados para o fim. Nós temos sido ensinados para isso. O amor do Senhor é tão contagiante que Ele faz com que a gente possa permanecer nele. Ele faz com que realmente a gente sinta a questão do amor, do acolhimento. E o versículo 17, ele traz para nós: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha esse final desse versículo, né? O versículo anterior ele fala sobre a adoção de Deus, e a adoção é um negócio de Deus, porque realmente a gente está falando sobre algo que foi escolhido. Quando Deus nos escolhe em adotar, quando a pessoa escolhe adotar uma criança, não foi algo ocasional, ela escolheu realmente adotar, e ela se prepara, e ela se engaja para isso, e ela transborda o amor por isso, porque ela vê a necessidade disso, e ela tem esse chamado para isso. Quando a palavra traz para nós sobre a adoção do Abba, e que nós somos chamados de filhos, e no versículo 17 nos chama de cordeiro, né? Que nós fazemos parte disso, mas ele também fala, se de fato participarmos dos seus sofrimentos. Irmãos, ninguém falou que seria fácil, ninguém disse isso. Para que também participamos da sua glória. Para que também participamos da sua glória. A pergunta inicial é: como a paternidade de Deus pode gerar um milagre em minha vida? Sendo filhos maduros, sendo filhos que queiram realmente ser guiados pelo Senhor, sendo filhos que realmente têm o Pai como seu modelo, e que nisso há transformação de caráter. Um filho que anda com o seu pai, um filho que caminha com Deus, que enxerga nisso nele como o seu exemplo, como o seu modelo. Não é possível ele ficar querendo sempre a mesmice de sempre. Não é possível ele querer sempre viver a mesma situação. Afinal, o modelo dele é o Abba. Irmãos, eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Que o Espírito Santo possa, nesta noite, ministrar algo aos nossos corações. Sabe, eu não sei como que está o teu relacionamento com o Senhor. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei o que te falta. Mas eu sei que Jesus pode fazer algo maravilhoso. E eu sei que viver com o Senhor vale muito mais a pena do que realmente a gente só buscar as mãos dele. Entenda, o Senhor pode te curar, Jesus pode te transformar, Jesus pode fazer algo instantâneo, e Deus pode fazer isso. Mas quando nós falamos em filhos maduros, são filhos guiados, são filhos que caminham com o seu Pai. E é isso que o Senhor quer colocar no meu e no teu coração. E que nesta noite o Senhor possa ministrar isso em nós. Jesus, nós queremos a tua presença. Se você quiser se colocar em pé, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar, mas que nós possamos ter um tempo onde o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações o amor do Pai, que pode gerar um milagre na minha e na tua vida, ao ponto da gente não se conformar mais com a mesmice, com o pouco, com o mesmo, mas a gente realmente querer ser semelhante a Ele. Nós queremos, Jesus, nós queremos a tua doce presença. Venha, Senhor, ministrar aos nossos corações, Abba Pai. Queremos ser filhos guiados, queremos ser filhos semelhantes ao Pai, queremos ser essa igreja com o perfil do fim, Jesus.
mais real que o chão que eu piso. É mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Tu és real, Jesus. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Se você puder erguer os teus braços e cantar. Eu pertenço a ti, Abba. Eu pertenço a ti, és tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Nós te amamos, Abba. Eu pertenço a ti, nós pertencemos, Abba. Eu pertenço a ti. Então vem, Abba. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Nós queremos ser igual a ti, Jesus. Que o teu amor, Jesus, possa ser manifesto neste lugar, Pai. Nós queremos ser a tua imagem, tua semelhança. Nós queremos ser guiados por ti.
Que o teu amor possa nos contagiar, Deus. Que nós possamos viver esta vida, Pai. Declare, Abba. Abba. Você pode cantar isso? Eu pertenço a Ti. Declare isso a Ele. Abba, eu pertenço a Ti. Nós queremos. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, então vem, eu pertenço a Ti. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Os teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. E nós queremos sim Te seguir. Nós queremos sim a Tua presença aqui. Então vem, Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade.